Magia, feitiço, ritual, nada disso se aprende em Google. Inclusive, o pessoal da minha mentoria, lá no... também sabe que muitos livros também não são confiáveis. Gente, tem muitos livros... Hoje em dia, qualquer pessoa escreve livro, tá? Tem muitos livros que, quando a gente compara com a realidade, isso faz parte até das minhas aulas no Telegram, eu mostrei, gente, aqui no livro, tá falando que esse símbolo significa tal coisa. Mas não, vamos comparar aqui. Tá vendo que não significa? Então, gente, alguns livros também não são confiáveis. O que eu sempre falo, magia, normalmente, é algo que você lembra, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Então, é algo que você lembra se você já praticou em outra vida. Mas também é algo que normalmente é passado de um antepassado seu, né? Que vai passando ali de tata pra bisa, pra avó, pra mãe, pra você. Normalmente, a real magia é feita dessa forma, tá? Por exemplo, na Quimbanda. Por que os cultos antigamente eram tão fechados? Hoje ainda é fechado, mas nem tanto. Era uma coisa muito restrita, principalmente muito familiar. Hoje em dia já não é mais tanto isso. Mas, gente, magia, ritualística, não é de qualquer jeito que faz, tá? E aí, vamos lá. Eu tava falando pra vocês em relação à lembrança. Eu até mandei mensagem no dia que isso aconteceu comigo pra uma amiga minha. Eu estava fazendo um ritual específico, não vou explicar aqui qual entidade, divindade, enfim, que eu estava acessando. Mas eu estava lá dentro da sala sagrada, do círculo, nanana, tudo bonitinho, ritualística normal. E quando eu comecei, né, a entrar em estado ali de hipnose, eu comecei a recitar frases, palavras, que eu não sei o significado. E, na verdade, é como se eu lembrasse disso. É como se eu soubesse que eu teria que recitar essas palavras, né, esse mantra, pra fazer essa evocação específica. E não são os daimons, tá? E aí eu, num estado ali de até um certo receio, um certo medo, porque comecei a ter algumas visões, eu parei, desmontei tudo, não dei sequência a isso, e fui correndo mandar mensagem pra uma amiga minha também, né, sacerdote. Eu falei assim, amiga, aconteceu uma coisa que me assustou. Eu estava tentando entrar em contato com este perfil aqui de espírito e tal, e não sei se eu já fui dessa família espiritual ou algo assim, mas eu comecei a recitar um mantra assim, assim, assim. E aí eu coloquei pra ela, não o jeito certo de escrever que eu não sei, mas o jeito que eu falava. Falei, olha, eu escrevi isso, isso, isso. E ela falou, amiga, isso daí parece linguagem tal. E aí eu fui meio que procurar. Eu encontrei um vídeo no YouTube falando da mesma especificidade de espírito, com palavras semelhantes. Não era a frase inteira igual, mas tinha, assim, palavras que eu falei no meio daquele mantra. E eu falei, chocante. É real. Essas palavras, esse mantra, está vinculado a essa linha de espírito, sim. Mas a sensação, a emoção, a vibração, a densidade daquela sala ficou bem forte. Isso, quando eu fiz isso, me causou até um certo receio de entrar num caminho teoricamente desconhecido nessa minha vida. Eu fiquei chocada como eu sabia, apesar de eu não saber a tradução, ainda, como eu sabia aquelas palavras, da onde surgiu. Então, gente, magia de verdade, você não vai achar no Google. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, você ensina? Magia, não. Eu ensino a questão do despertar, né, mediúnico, a questão de você se desenvolver, mas especificamente feitiços, rituais, evocações, eu não ensino porque hoje em dia, qualquer otário, né, que tiver acesso a certas coisas, pode olhar pro amiguinho do lado e falar, ai, ele me chamou de gordo, então eu vou matar ele. E faz um ritual pesadíssimo. E pra quê? Então, assim, com a quantidade de pessoas que acham que podem ficar brincando de Harry Potter, não ensino. Sim, alguns conjuros que eu sei que não são prejudiciais, eu ensino. Algumas simpatias que não envolve evocação de nada, de ninguém. Regras básicas de lei da atração. Essas coisas assim, normal, gente, normal. Mas agora, quando você já precisa envolver dentro de uma ritualística elementos, de repente, egé, né, sangue, animal que você tem que encantar, não é simplesmente ir lá e cortar, né? Você tem que fazer todo um processo. Conversar com o espírito daquele animal, agradecer, saber a cor do animal, por que é aquele, por que não é o outro, sabe? Tem tudo, tudo, tudo. Então, assim, toda essa parte de ritualística eu não ensino. Mas o básico, que a gente pode melhorar a vida das pessoas, aí isso daí eu ensino. Por isso que eu não fico nem ensinando muito aqui pra vocês coisa de inimigo, separar fulano de ciclano, né? Teoricamente tudo pode, mas nem tudo é devido, né? Então cada um faz o que quiser da vida, se quiser aprender em outro canal, tudo bem. Mas eu tô tranquila que eu não tenho essa responsabilidade, né, de ter passado algo prejudicial pra alguém, né? Então, assim, essa parte de sigilo, conjuro, essas coisas basiquinhas, eu ensino, eu ajudo, né? Dei uma pausa em relação aos conjuros e sigilos, porque tá super corrido, né?
a minha parte profissional, de ter que atender todo mundo em consulta de tarô, ter que atender todo mundo na parte de filhos de santo, nananã, ter que atender clientes em rituais, pactos. Isso consome bastante tempo, bastante energia, então não tenho feito muito vídeo aqui pro TikTok. Assim que for possível, eu volto, mas ainda dentro dessa linha que eu expliquei.